E se a primeira grande civilização da Terra tivesse deixado pistas sobre forças que governavam o destino humano? E se, nos registros mais antigos já escritos por mãos humanas, houvesse a descrição de seres misteriosos que decidiram o início, e talvez o fim, da própria humanidade? E se tudo isso estivesse escondido em tabuletas de argila esquecidas por milhares de anos? Hoje você vai entrar na fronteira entre fato e mito, entre arqueologia e mistério, entre os sumérios, a primeira civilização, e os enigmáticos Anunnaki, os seres que eles chamavam de os que decretam o destino. Prepare-se, o que você vai ouvir agora é uma das histórias mais antigas e mais intrigantes de toda a humanidade. Você está no Ecos da História, onde curiosidades escondidas do passado ganham vida. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. A história dos Sumérios começa em um território tão fértil que parecia escolhido a dedo, mas a verdadeira surpresa não está na geografia. O enigma está no fato de que eles surgem de forma tão impressionante que estudiosos até hoje tentam entender como isso foi possível. As cidades crescem rápido demais, organizam-se rápido demais e se tornam complexas rápido demais para o padrão da época. É como se um botão tivesse sido acionado e, de repente, uma civilização inteira ganhasse forma. Você já viu algo assim se repetir na história humana? Cidades como Uruk, Ur, Eridu e Nippur aparecem com traços tão avançados que muitos arqueólogos se perguntam como esse povo poderia ter aprendido tudo tão cedo. Não existe um modelo anterior claro que explique tal salto. Não existe um grupo pai que tenha ensinado a eles o que fazer. Os sumérios simplesmente aparecem e começam a construir, escrever, organizar, administrar e observar o céu com uma precisão que surpreende até hoje. Isso não desperta uma certa curiosidade em você? A escrita cuneiforme, por exemplo, surge de forma madura, sem aquela fase confusa de aprendizagem que costuma acontecer em invenções humanas. Eles já começam registrando impostos, orações, acordos, leis e até listas reais. Tudo isso em tabuletas de argila que sobreviveram por milênios. Será que essa escrita era apenas um sistema prático? Ou será que eles estavam tentando preservar algo muito maior? Quando falamos dos templos monumentais, estamos falando de estruturas gigantes que exigiam organização, matemática, conhecimento de engenharia e muita gente coordenada trabalhando junta. Como um povo tão antigo conseguiu alcançar esse nível de administração? E por que tantos desses templos eram dedicados aos mesmos deuses que, mais tarde, seriam chamados de Anunnaki? Isso te soa como coincidência? A astronomia deles também intriga. Os sumérios observavam o céu com tamanha dedicação que registraram movimentos de estrelas e planetas, criando calendários complexos para orientar plantações, festas, rituais e a própria vida cotidiana. Mas, dentro desses registros, aparecem referências a seres celestes que governavam o destino humano. Isso era só poesia religiosa? Ou havia algo mais? A burocracia suméria surge tão completa que lembra sistemas administrativos modernos. Eles tinham escribas, tabelas, contadores, administradores, conselhos, sacerdotes e líderes que trabalhavam juntos como uma máquina muito bem organizada. Como isso tudo nasceu tão cedo na história humana? Será que esse foi um desenvolvimento natural? Ou será que receberam inspiração de um legado que preferiram escrever como mito? A língua suméria é um dos pontos que mais causa confusão entre especialistas. Ela não se parece com nenhuma outra língua conhecida. Não possui parentes claros. Não faz parte de nenhuma família linguística. É como se tivesse nascido isolada no mundo, sem raízes aparentes. Isso já não seria um mistério suficiente para levantar perguntas? E aqui vem a pergunta que ninguém consegue responder com segurança. Quem eram, de fato, os primeiros sumérios? Eles vieram de alguma região vizinha? Surgiram de pequenos grupos que se uniram com o tempo? Ou chegaram prontos, com cultura, estrutura social e crenças já bem definidas? Qual dessas respostas te parece mais provável? Tudo isso faz crescer a teoria de que os sumérios podem ter registrado algo que não queriam que fosse esquecido. Talvez memórias orais transformadas em mitos. Talvez histórias antigas passadas de geração em geração. Talvez visões espirituais interpretadas de forma simbólica. O que você acha que eles estavam tentando preservar? Quando lemos os textos sumérios, encontramos uma mistura de poesia, mitologia e elementos históricos que parecem relatar acontecimentos reais. Entre esses textos, aparecem relatos sobre deuses que vieram do céu, ensinaram leis,
organizaram cidades e guiaram a humanidade. E esses deuses têm nome: Anunnaki. Por que justamente eles eram tão importantes? O mais intrigante é a forma como os sumérios descrevem esses seres. Eles não eram figuras distantes, abstratas ou vagamente definidas. Eram apresentados como entidades que caminhavam entre humanos, decidiam seus destinos e estabeleciam a ordem do mundo. Você já se perguntou por que uma civilização tão antiga daria tamanho protagonismo a esses seres? É claro que, para a ciência moderna, essas descrições são interpretadas como mitologia, símbolos e metáforas poéticas. Mas isso não elimina a força do enigma. Por que esses mitos são tão detalhados? Por que são tão consistentes entre diferentes cidades? E por que sobrevivem com tantos elementos intactos durante tanto tempo? Em alguns momentos, os textos sumérios dão a sensação de que estão falando de eventos reais, vistos por olhos humanos, mas interpretados através da lente religiosa da época. Em outros trechos, parece que eles tentam explicar fenômenos que ainda não compreendiam. A fronteira entre mito e memória é tênue. Você acha que estas histórias podem carregar fragmentos de acontecimentos verdadeiros? A pergunta que permanece viva é simples, mas poderosa. Como um povo sem um passado conhecido conseguiu se tornar uma das civilizações mais brilhantes da Terra? Até hoje, não existe uma resposta definitiva. Existem teorias, hipóteses e discussões entre especialistas, mas nada capaz de explicar tudo. E quanto mais aprendemos sobre os sumérios, mais o mistério parece aumentar. E é exatamente aqui que nasce o ponto central deste vídeo: o legado oculto deixado pelos sumérios, especialmente nas histórias que envolvem os Anunnaki. Não como seres de ficção ou criaturas de teorias modernas, mas como elementos fundamentais da visão de mundo de um povo que mudou a história humana. O que esse legado realmente significa para nós hoje? E por que ainda nos fascina tanto? Se você está sentindo que essa história está mostrando mais perguntas que respostas, parabéns! É exatamente isso que faz os sumérios e os Anunnaki permanecerem vivos até hoje. Um mistério que não envelhece. Um legado que continua ecoando. E você, o que acha que realmente aconteceu lá no começo de tudo? Os antigos sumérios deixaram milhares de tabuletas, e em muitas delas um nome aparece como se fosse uma marca registrada do mundo divino: Anunnaki. Não é um nome isolado ou raro. Ao contrário, é repetido com tanta frequência que parece ser parte da própria estrutura do universo sumério. Isso já mostra o tamanho da importância desse grupo de deuses. E você, já tinha percebido que eles ocupavam uma posição tão alta? Quando os templos eram construídos, muitas vezes eram dedicados aos Anunnaki. Os sacerdotes realizavam rituais em seus nomes. As cidades erguiam monumentos para agradar esses deuses. Para os sumérios, eles não eram apenas personagens de histórias sagradas. Eram forças reais que influenciavam a vida, a morte, as colheitas e até guerras. E isso faz você se perguntar: de onde surgiu tanta reverência? Os Anunnaki eram vistos como um conselho divino, como se fossem líderes que se reuniam para decidir o destino do mundo. Essa imagem aparece várias vezes nas tabuletas. Lembra um tipo de assembleia celestial, onde cada deus tinha voz e poder. Nada nessa descrição soa improvisado. Parece uma estrutura que já nasceu pronta, como se estivesse baseada em algo muito antigo. Isso não desperta sua curiosidade? Os sumérios afirmavam que esses seres eram descendentes do céu. O significado dessa frase é tema de debates até hoje. Para alguns estudiosos, representa o vínculo religioso entre céu e terra. Para outros, é uma forma simbólica de mostrar que eles estavam acima da humanidade. Mas, seja qual for a interpretação, ela é poderosa. E você, o que sente quando ouve essa expressão? Os textos também dizem que os Anunnaki decretavam o destino. Essa é uma das frases mais misteriosas deixadas pelos sumérios. Não é comum uma cultura antiga falar de deuses que não apenas observam, mas definem o curso dos acontecimentos. Isso indica responsabilidade, autoridade e controle. Como um povo tão antigo desenvolveu uma visão tão elaborada do universo? Essas narrativas colocam os Anunnaki como responsáveis por mudanças na história humana. Eles aparecem em mitos do surgimento da vida, de disputas entre deuses, de julgamentos no submundo e até de decisões que envolvem reis e cidades. Quando uma divindade tem tantas funções e presença constante, isso mostra o quanto ela era central na vida das pessoas. Qual desses papéis te chama mais atenção? No entanto, o grande ponto de discussão não é apenas o que está escrito,
mas porque está escrito. Por que os sumérios dedicaram tanto esforço para registrar a presença e o poder desses seres? Porque os sacerdotes, os escribas e os líderes acreditavam que era necessário preservar esses nomes por milhares de anos. Isso indica memória, tradição, medo ou algo mais profundo? A fronteira entre mito e memória é uma das partes mais fascinantes desse tema. Os sumérios, assim como muitas civilizações antigas, usavam linguagem simbólica para explicar o que não compreendiam totalmente. Mas a riqueza de detalhes sobre os Anunnaki chama a atenção. Eles não aparecem como sombras indefinidas. Aparecem como figuras detalhadas, com funções e personalidades. Isso te parece apenas invenção? Quando olhamos essas histórias com olhos modernos, é fácil considerar tudo como metáfora. Mas, para os sumérios, esses textos eram verdades espirituais. Eram explicações sobre o funcionamento do mundo. Eles acreditavam que os Anunnaki influenciavam desde o clima até o destino dos reis. Você já pensou como seria viver em um mundo onde o céu parecia ter voz própria? Um ponto interessante é a maneira como os sumérios descrevem a relação entre os deuses. Não era um caos de criaturas aleatórias. Era um sistema organizado, com hierarquias, responsabilidades e até debates. Essa estrutura lembra muitos sistemas administrativos humanos. Será que essa semelhança é coincidência? Ou será que foi inspirada em algo que os sumérios observaram? A presença dos Anunnaki também era forte nos rituais. Os sacerdotes realizavam cerimônias para manter o equilíbrio entre os deuses e os humanos. Para eles, ignorar os Anunnaki podia trazer desastres. Isso mostra que, na prática, eles eram parte do cotidiano. Essa convivência simbólica moldou a cultura suméria de forma profunda. Você consegue imaginar o impacto emocional disso na vida das pessoas? Em alguns mitos, os Anunnaki aparecem no submundo, julgando almas. Em outros, aparecem no céu, acompanhando estrelas. Em alguns, caminham entre cidades humanas. Essa versatilidade aumenta o mistério. Como um grupo de deuses pode estar em tantos lugares e exercer tantos papéis? Isso parece mais uma forma de mostrar que eles representavam forças cósmicas. Qual interpretação te parece mais lógica? Mas aqui surge a pergunta que mais prende a atenção de quem estuda essa civilização. Por que os sumérios davam tanta importância ao conceito de destino? Para eles, o destino não era um acaso. Era algo definido pelos deuses. Em uma época sem ciência moderna, isso era uma forma de dar sentido ao mundo. Mas não deixa de ser curioso que eles insistiam tanto nessa ideia. Isso te causa alguma reflexão? Em alguns textos, os Anunnaki aparecem como responsáveis por proteger a ordem. Eles garantiam que o mundo não caísse no caos. Esse papel é visto em muitas culturas, mas nos sumérios ele é mais intenso e mais constante. Isso faz muitos pesquisadores acreditarem que os mitos eram uma forma de expressar valores sociais. Mas você acha que há algo além disso? E assim, entre tabuletas de argila e templos gigantes, nasce o verdadeiro mistério. Os Anunnaki não eram apenas deuses de um povo antigo. Eles eram a ponte entre o mundo humano e o mundo invisível. Eram o elo que os sumérios acreditavam existir entre céu e terra. Será que esse elo simbolizava apenas fé? Ou representava algo que eles vivenciaram de forma tão forte que precisaram registrar? E você, qual é sua interpretação desse legado oculto? Quando estudamos as tabuletas sumérias e acádicas, a primeira coisa que descobrimos é que elas são muito mais detalhadas do que imaginamos. Elas descrevem assembleias divinas como se fossem reuniões políticas, com cada deus sentado em sua posição, debatendo decisões que afetariam o mundo. É quase como uma reunião de empresa, só que com deuses e sem café. Isso mostra que os sumérios pensavam seu universo de forma organizada e complexa. Nessas assembleias, os Anunnaki estão sempre presentes. Eles participam de julgamentos, tomam decisões importantes e exercem funções específicas. Cada um deles tem um papel claro, como se fossem ministros de um governo cósmico. Nada nos textos indica improviso. Nada mostra caos. Tudo é estruturado. Isso faz você se perguntar: como uma cultura tão antiga criou um sistema tão elaborado? Os textos também mostram deuses debatendo destinos, discutindo disputas e organizando o funcionamento do mundo. Para os sumérios, isso era mais do que crença. Era a forma de explicar como tudo funcionava. Era a lógica espiritual que sustentava sua sociedade. Esses detalhes revelam que, para eles, o universo tinha ordem.
E essa ordem estava nas mãos dos Anunnaki. Isso te surpreende? Mas aqui é importante reforçar uma verdade incontestável. Nenhum texto diz que os Anunnaki eram seres de outros planetas. Nenhum texto fala de naves, máquinas ou viagens estelares. Essa ideia só surge muito tempo depois, criada por interpretações modernas, não por arqueólogos. Nos textos antigos, os Anunnaki são deuses, e ponto. Mesmo assim, o mistério continua forte. Você já percebeu como ideias modernas às vezes distorcem histórias antigas? Mesmo sem teorias modernas, há algo muito estranho nos registros originais. Os Anunnaki recebem um prestígio gigantesco. Eles não aparecem como deuses comuns, daqueles que só observam ou interferem ocasionalmente. Eles aparecem como governantes cósmicos. Eles são os que decidem regras, julgam conflitos e mantêm a ordem do mundo. Por que eles tinham tanto poder? Nos mitos, vemos deuses cuidando do submundo, controlando elementos da natureza e influenciando a vida humana. Isso tudo coloca os Anunnaki em posições que lembram funções humanas, só que ampliadas para escala divina. Essa semelhança faz alguns pesquisadores sugerirem que a mitologia suméria refletia uma sociedade profundamente hierarquizada, onde cada função tinha seu peso. Você acha que isso faz sentido? O fato é que os Anunnaki eram reverenciados por cidades inteiras. Seus nomes apareciam em hinos, oferendas, rituais e até leis. Isso mostra que eles faziam parte da vida cotidiana, moldando o comportamento das pessoas. Era como se a sociedade inteira funcionasse com base no modelo divino. Isso nos faz entender o tamanho da influência dos mitos na construção de valores antigos. Você acredita que isso ainda acontece hoje? O tom dos textos sumérios é sempre sério quando menciona os Anunnaki. Não há brincadeiras. Não há exageros dramáticos. Há reverência. Isso indica que, para os sumérios, esses seres não eram histórias para dormir. Eles eram elementos centrais da explicação do mundo. Por que será que eles sentiam tanta necessidade de registrar isso em argila? A forma como os textos descrevem decisões cósmicas também chama atenção. Parece que toda a realidade dependia da vontade dos deuses. Eles organizavam o equilíbrio entre céu, terra e submundo. Essa visão mostra o quanto os sumérios valorizavam a harmonia. Eles acreditavam que, sem ordem, tudo cairia no caos. Isso te lembra alguma cultura moderna que pensa da mesma forma? Mesmo sendo mitologia, muitos elementos são tão específicos que deixam uma sensação de que há algo mais ali. Os papéis divinos são detalhados, as funções são explicadas com clareza e a hierarquia é constante. Isso sugere que os sumérios estavam tentando representar ideias profundas, talvez experiências espirituais intensas, talvez tradições transmitidas por gerações. O que você acha que motivava tanta dedicação? Se considerarmos que os sumérios surgem como uma civilização já madura, isso torna o papel dos Anunnaki ainda mais intrigante. Os textos parecem ser parte da fundação de sua identidade. É como se, para eles, a história humana não pudesse ser contada sem incluir os deuses. Esse vínculo tão forte levanta perguntas importantes. Como essa crença se tornou tão central? Uma parte curiosa é que muitos textos falam dos Anunnaki como guardiões da justiça. Eles julgavam almas, julgavam reis, julgavam até outros deuses. É um nível de autoridade que impressiona até hoje. Para um povo tão antigo, colocar o destino nas mãos de deuses tão poderosos era uma forma de dar sentido ao inesperado. Você sente que, de certo modo, fazemos isso até hoje, só com nomes diferentes? Mesmo sem elementos extraterrestres, o mistério dos Anunnaki se mantém. Eles aparecem sempre com funções claras, sempre com impacto profundo, sempre com títulos de poder. Quanto mais você lê, mais percebe que esse grupo era tratado como algo especial, uma elite divina. E isso desperta a grande pergunta: o que, na visão dos sumérios, fazia os Anunnaki serem tão diferentes dos outros deuses? Para alguns estudiosos, os Anunnaki representavam princípios fundamentais do mundo, como ordem, justiça e equilíbrio. Para outros, eram apenas a maneira suméria de explicar as forças invisíveis da natureza. Mas a verdade é que nenhum pesquisador consegue responder completamente. Os textos são ricos demais para uma única interpretação. Qual dessas ideias faz mais sentido para você? E assim, quando juntamos todas essas peças, chegamos ao ponto mais fascinante. Os Anunnaki eram, para os sumérios, a base do funcionamento do universo. Eles eram a força que mantinha tudo no lugar.
Eles eram o elo entre o humano e o divino. Esse era o verdadeiro legado oculto que atravessou milênios. E agora eu te pergunto, o que exatamente esse legado significa para nós hoje? Entre todas as tabuletas encontradas na antiga Mesopotâmia, poucas causam tanto debate quanto a famosa Lista Real Suméria. Esse texto parece simples à primeira vista, apenas uma lista de reis, seus nomes e a duração de seus reinados. Mas, quando alguém lê com atenção, descobre algo que desafia toda a lógica histórica. Ali estão números que ultrapassam qualquer limite humano. E é aí que o mistério começa a crescer como se tivesse vida própria. A lista real afirma que alguns reis governaram durante milhares de anos, com períodos que parecem tirados de um mundo totalmente diferente do nosso. Para a ciência moderna, isso é simbólico. Para os sumérios, isso era registro. Você consegue imaginar abrir um livro hoje e ver alguém reinando por tanto tempo? Parece brincadeira, mas para eles era sério. E isso nos leva a uma pergunta que incomoda muitos historiadores. Depois desses reinados impossíveis, o texto introduz um evento dramático, um grande dilúvio. Não é uma chuva longa. Não é uma enchente forte. É um dilúvio descrito como a linha que separa um mundo antigo de um mundo novo. Esse momento marca o fim de reis com vidas impossíveis e o início de monarcas com duração normal. Por que essa mudança tão radical? O que os sumérios queriam transmitir com isso? O mais intrigante é que esse dilúvio não é exclusivo dos sumérios. Ele aparece em culturas diferentes, com linguagens diferentes, em regiões distantes. É como se várias memórias antigas apontassem para um mesmo evento. Mas, na lista real, ele marca o momento em que tudo recomeça. Isso levanta outra pergunta poderosa. Será que eles estavam tentando registrar um trauma coletivo de seu passado? Quando o mundo recomeça, os novos reis deixam de viver séculos e passam a reinar como pessoas comuns. Essa mudança brusca parece proposital, como se os sumérios quisessem mostrar que algo muito profundo tinha acontecido. Era uma forma simbólica de dizer que os tempos antigos foram diferentes dos tempos atuais. Você acredita que esses textos escondem memórias distantes de eras que não conseguimos mais alcançar? A grande questão é por que esses reinados tão longos foram registrados como se fossem fatos históricos. Não há indicação de que os autores consideravam aquilo como mito. Eles escreveram tudo no mesmo estilo usado para leis, acordos e registros reais. Será que estavam preservando histórias antigas transmitidas por gerações? Ou será que esses números eram apenas uma forma poética de mostrar grandeza? Quando um pesquisador lê esse texto pela primeira vez, sente como se tivesse entrado em um território onde o passado se mistura com o imaginário. Os reis parecem pertencer a outro mundo. Suas durações parecem romper qualquer lógica humana. Mas, ao mesmo tempo, o texto é sério, firme e direto. É isso que cria o enigma. O que, afinal, os sumérios estavam tentando dizer? Alguns estudiosos acreditam que aqueles reinados longos representam eras simbólicas da criação. Outros afirmam que representam conceitos religiosos que não conseguimos mais interpretar. E há quem diga que são apenas exageros típicos de tradições antigas. Mas, por mais que tentem explicar, nenhuma teoria se encaixa perfeitamente. Qual delas faz mais sentido para você? O mais fascinante de tudo é que o texto não tenta justificar nada. Ele apenas apresenta nomes, reinados e fatos como se fossem verdades absolutas. Ele não dá explicações. Não traz comentários. Não sugere interpretações. E esse silêncio é justamente o que deixa tudo ainda mais misterioso. Por que uma civilização tão antiga escolheria deixar perguntas tão grandes sem respostas? Quando pensamos no contexto dos sumérios, percebemos que eles tinham um profundo respeito pelo tempo. Para eles, passado e presente eram partes de um mesmo ciclo. Talvez esses reinados longos fossem uma forma de conectar o início do mundo com o presente deles. Ou talvez representassem uma era em que, na visão simbólica deles, o humano e o divino estavam mais próximos. Você já pensou nessa possibilidade? Poucas tabuletas provocam tanta discussão quanto essa. E, quanto mais pesquisadores tentam decifrá-la, mais perguntas surgem. É como se a lista real tivesse sido criada para ser um enigma eterno. Não importa quantas vezes você a leia, sempre parece faltar uma peça. Isso te lembra algum outro mistério da história que nunca encontra uma resposta final? Outro ponto curioso é que, após o dilúvio, a organização da lista continua precisa e ordenada.
Os novos reis têm durações normais e os textos ficam mais próximos de registros históricos tradicionais. É como se o dilúvio fosse o marco final entre dois mundos. Um mundo dos reis de eras antigas e outro dos reis humanos. Será que isso era apenas metáfora ou símbolo de mudanças reais que eles vivenciaram? Alguns pesquisadores também observam que, durante séculos, os sumérios preservaram essa lista com muito cuidado. Isso indica que ela tinha valor espiritual, político ou cultural. Talvez fosse a forma deles de explicar sua própria origem. Ou talvez fosse um lembrete de que houve um tempo em que o mundo era regido por princípios diferentes. O que você acha que eles queriam que as novas gerações lembrassem? Mesmo após tantos estudos, não sabemos por que certas partes foram escritas. Não sabemos se aqueles reinados refletem histórias antigas transmitidas oralmente. Não sabemos se foram criados como símbolos. Não sabemos se representam crenças espirituais profundas. A lista real é simples na forma, mas complexa no conteúdo. E isso a torna um dos maiores enigmas do mundo antigo. No fim das contas, a lista real suméria nos faz perceber uma verdade incômoda. Quanto mais aprendemos sobre os sumérios, menos entendemos sobre a origem de seus mitos e sua visão de mundo. Eles deixaram perguntas sem resposta porque, talvez, sabiam que algumas histórias não sobreviveriam completas. E você, acha que eles estavam tentando proteger um segredo? Ou apenas registrar memórias que o tempo distorceu? Quando os estudiosos olham para o surgimento dos sumérios, encontram algo que não combina com o padrão normal da história humana. Em outras regiões, as sociedades começam pequenas, vão testando técnicas simples e só depois de muito tempo ganham complexidade. Os sumérios quebram essa regra. Eles aparecem já organizados. Parece que alguém apertou um botão de iniciar civilização avançada. Isso desperta sua curiosidade também? Quando as cidades sumérias surgem, elas já possuem escrita. Não uma escrita infantil, cheia de desenhos confusos. Uma escrita funcional, usada para acordos, impostos, leis, rituais e listas. É como se, ao nascerem, eles já soubessem que precisavam registrar tudo. Esse detalhe sempre provoca um sorriso em quem estuda o assunto, porque é assustador e genial ao mesmo tempo. A arquitetura deles também impressiona. Templos gigantes, pátios internos, estruturas elevadas e sistemas que exigiam conhecimento matemático e organizacional. Essa arquitetura não parece de um povo que estava aprendendo. Parece de um povo que já sabia o que queria construir. E aí você começa a se perguntar: eles aprenderam isso sozinhos ou herdaram esse conhecimento de alguém? A mitologia suméria também surge pronta. Não é um conjunto de histórias soltas. É um sistema completo, com deuses ordenados, funções definidas, hierarquias claras e narrativas profundas sobre a criação, o cosmos, a vida e a morte. Parece até que estavam descrevendo algo que fazia parte da identidade deles desde o começo. Como uma cultura tão antiga desenvolveu algo tão complexo tão rápido? A matemática deles era avançada demais para a época. Usavam sistemas que permitiam cálculos complexos, divisão de terras, administração de recursos e até organização de calendários. Isso mostra que alguém ali tinha um entendimento claro de números e proporções. Mais uma vez, parece que tudo surgiu pronto, como se fosse parte do pacote inicial da civilização. Isso te causa espanto? A agricultura suméria também é extraordinária. Eles desenvolveram técnicas de irrigação e plantio que transformaram o sul da Mesopotâmia em um dos lugares mais produtivos do mundo antigo. Essas técnicas não parecem experimentais. Elas parecem maduras, pensadas e repetidas com precisão. É como se esse conhecimento fosse mais antigo do que eles próprios. Você acha possível? A administração estatal deles é outro ponto que impressiona. Eles criaram conselhos, líderes, sistemas de coleta de impostos, divisão de trabalho, controle de estoques e até fiscalização. Tudo isso funcionando como uma engrenagem precisa. Não parece trabalho de uma sociedade que acabou de nascer. Parece trabalho de uma sociedade que já tinha estudado administração. E é impossível não se perguntar: como eles organizaram tudo tão rápido? Os sacerdotes sumérios também surgem como especialistas altamente treinados. Eles não eram amadores. Eles conheciam rituais, matemática, calendário, astronomia e até técnicas de escrita. É difícil acreditar que tantas áreas diferentes foram dominadas em tão pouco tempo. Isso faz você pensar se havia uma escola antiga, uma tradição mais antiga ainda, transmitida antes do surgimento das cidades.
E então chegamos à astronomia. Os sumérios observavam o céu de forma tão detalhada que registraram padrões de planetas, fases da Lua, posições de estrelas e ciclos que influenciavam festivais e colheitas. Isso não surgiu por acaso. Isso exige tempo, paciência e conhecimento acumulado. Como eles conseguiram isso sem um longo período de evolução cultural? Em outras culturas, esse tipo de conhecimento leva séculos para se desenvolver. Nos sumérios, parece que tudo aconteceu em uma única geração. Esse salto repentino não tem explicação clara. Muitos pesquisadores tentam entender, mas quanto mais estudam, mais mistério aparece. O que você acha que provoca esse avanço repentino? E então surge a pergunta que desafia até os pesquisadores mais experientes. Como um povo sem origem clara se torna tão complexo? Não existe uma resposta definitiva. Tudo o que temos são fragmentos da história, pistas espalhadas em tabuletas e vestígios arqueológicos. Mas nada convincente. Nada que explique o salto gigantesco. Isso não deixa você com vontade de saber mais? Os linguistas tentam entender a origem da língua suméria, mas não encontram parentesco com nenhuma outra língua conhecida. Isso cria outra camada de mistério. Como um idioma tão complexo surge do nada? A língua é sempre uma pista sobre o passado de um povo. Mas, no caso dos sumérios, ela é um enigma. Um enigma que se recusa a ser decifrado. Você já se perguntou por que isso acontece? E é nesse ponto que entram os mitos. Os sumérios afirmavam que certos deuses ensinaram a eles como organizar cidades, como plantar, como definir leis, como administrar recursos e até como observar o céu. Esses deuses eram os Anunnaki. Para eles, a civilização não foi criada do zero por mãos humanas. Ela foi concedida, transmitida, passada como um presente. Isso muda a forma como olhamos para essa história, não muda? Para os sumérios, o mundo humano nasceu a partir da intervenção divina. Eles não se viam como criadores de sua própria cultura. Eles se viam como receptores de um conhecimento maior. Um conhecimento que, segundo seus textos, veio do céu. Não como tecnologia moderna, mas como sabedoria espiritual e social. Essa visão moldou tudo o que eles fizeram. Você já pensou no impacto emocional disso para um povo tão antigo? E quando juntamos tudo isso, o mistério aumenta ainda mais. Uma civilização que surge pronta. Um idioma sem origem. Uma mitologia completa. Uma astronomia avançada. Um sistema de governo estruturado. E um povo que acreditava ter recebido tudo isso dos deuses. Talvez a verdadeira pergunta não seja como eles surgiram, mas por que essa história continua ecoando até hoje. E você, qual acha que é o verdadeiro legado oculto deixado pelos sumérios e pelos Anunnaki? Entre todas as tabuletas encontradas, há uma mensagem recorrente. Os sumérios acreditavam que tudo o que criaram, suas cidades, suas leis, sua escrita, era um presente dos deuses. Para eles, a humanidade existia porque forças superiores decidiram que era hora de existir. E a civilização surgiu porque essas mesmas forças decretaram que era assim que o mundo deveria ser. O legado oculto dos sumérios não está em naves, mistérios extraterrestres ou teorias modernas. Está no fato de que eles foram a primeira cultura a pensar o mundo como um lugar organizado por forças invisíveis, governado por entidades que moldavam o destino. Eles foram os primeiros a escrever a ideia de que a história humana não é apenas humana. E essa ideia viajou por civilizações inteiras, acadianos, babilônios, assírios, e chegou até nós, transformada em mitos, religiões, crenças e narrativas de origem. Esse sim é o legado oculto. A noção de que existe algo maior, algo acima, algo que guia a trajetória humana desde o início. Os sumérios desapareceram há milênios, mas sua visão de mundo continua viva. Eles foram os primeiros a registrar o mistério da existência humana e a colocar os Anunnaki como guardiões desse mistério. Se você quiser explorar mais segredos como este, deixe seu like, se inscreva e compartilhe este vídeo com alguém que ama histórias profundas do passado. Nos vemos no próximo Ecos da História.